E aí, gente, atenção, isso aqui. Essa é a aula 26 do nosso curso sobre inteligência artificial. Hoje é a primeira sobre speech synthesis, né? Ou síntese de voz. Tem vários temas associados a isso, né? Creio que coisa que mais, assim, fácil de você lembrar com relação a isso é quando você fala com um sistema como a Siri, Alexa ou Cortana. Ou também quando você, por exemplo, vai no YouTube ou no Google e põe aquela opção de falar e você fala, sei lá, filme do Harry Potter e pesquisa pra você. Que é, no caso, speech, né? Fala para texto. Então tem tanta conversão de texto para fala quanto fala para texto. A gente vai ver algumas questões sobre isso, né? Então tem esse paper, que é um dos mais citados com relação a NLP, que é processamento de linguagem natural. Algo que a gente já viu anteriormente em modelo de linguagem, né? A gente fez 3 vídeos sobre esse tema. Então, obviamente, o que eu vou fazer aqui é preencher a lacuna do que eu não falei anteriormente. Então, por exemplo, aqui eu não vou falar sobre BERT, eu não vou falar sobre os modelos que a gente viu anteriormente. Roberta, enfim, eu já falei. Então, eu só vou preencher a lacuna que tem a ver com esse tema que eu não falei ainda. Então, por exemplo, qual é o exemplo de Natural Language Processing, né? Tem uma frase aqui: Mr. Clinton previously worked for Mr. Obama. Então, Clinton anteriormente trabalhou para o senhor Obama. Aqui tem outra parte da frase, mas você vai ver aqui o sujeito, né? Você vê aqui no português o gerúndio, né? No caso do inglês aqui tá no passado, que trabalhou no passado, né? Em vez de he is working, né? Ele está trabalhando, né? Então tá no passado, no pretérito. Para quem? Para o Mr. Obama. Para um ser humano entender isso daqui, é simples. Tanto na parte de texto quanto na parte de falar, né? Mas só traduzir. E aqui não dá pra ver também, por exemplo, que não é esse Mr. de M-R-S, né? É uma mulher, né? O senhor Clinton, aí a gente pensaria no presidente Clinton anteriormente, né? Mas o Mr. Clinton é uma mulher. Que era a esposa do Clinton que foi presidente, né? Aí tá falando aqui, but she is now distancing herself from him. Agora ela tá se distanciando dele, né? Então, o sistema de ele tem que entender isso. Ele tem que entender qual é o sujeito, qual que é o predicado, qual que é o gerúndio, a ação que foi feita, né? Ele tem que saber que esse distancing quer dizer algo que tá acontecendo agora. Que eu trabalhou, worked, né? Pode ser, sei lá, há 2 anos atrás, 3 anos, vários anos, né? E no caso você quer fazer que o sistema entenda isso, né? Ele não é só pesquisar na internet, ele vai entender a frase primeiro, né? Então ele tem que entender o que significa isso aqui. E normalmente, como a gente já viu anteriormente, pra gente interpretar um texto desse, a gente usa a área de Broca e Reddick no cérebro, né? E aqui reconhecimento de entidades, né? Então, Clinton, a data que é previamente, né? Então, ela não trabalha mais com Obama, a outra pessoa, e a relação do agora está se distanciando, né? Uma coisa que está acontecendo no momento. E a correferência, né? Da relação de Clinton, que é uma mulher agora, né? Que se fosse o senhor Clinton, a gente precisaria do ex-presidente Clinton, que foi antes do Bush, se não me engano. E aqui, a correferência com ela, né? Yourself, and pra saber quem tá sendo falado aqui. É óbvio pra vocês falarem, nossa, mas isso é tão fácil. Um adulto, por exemplo, um adolescente, uma criança, saber. Mas quando você faz um sistema de IA, com a Alexa da vida que tem que fazer isso, é muito mais complexo. O ChatGPT, por exemplo, da vida. Eles também mostraram uma imagem interessante com relação ao sistema de tradução. Então, você tem aqui uma frase em alemão, de Protest Warning. O protesto escalou, né? The protest escalated over the weekend, né? Ao longo da semana. E aqui você tem a representação em vetores, né? Então, cada palavra aqui, ela vai ter uma relação vetorial com o texto que está sendo traduzido. E você tem que converter a palavra, por exemplo, de, em alemão, para de, ou o, em português, né? No caso dele, em inglês. E você vai ver que a representação numérica, ela é a mesma, vetorial, né?
Então você tem um grupo vetorial que chama protesto, né? Proteste. Que nesse caso não tem uma habilitação igual. Nesse caso aqui, eu acho que tá só palavra dia. Então, você quer fazer uma relação vetorial entre essas palavras, né? Então, cada palavra é representada por um vetor. E essa frase é um grupo vetorial, né? Quais são os 3 pilares que eles citam, né? O reconhecimento automático de fala, que é o que a Alexa da vida faz. Gerenciamento de diálogo. E texto para fala. No caso da Alexa, é fala para texto, né? Então ela entende o que a gente fala através do que a gente... das frequências de ondas sonoras que a gente emite, da língua que ela está catalogada, né? Se é português, se é espanhol, enfim. Só que, por mais que o sistema de... ela tem um sistema de IA que aprende a reconhecer e falar melhor, ela tem problemas com relação a responder perguntas. Então ela não usa algo similar ao ChatGPT com relação a responder perguntas de uma forma geral. Então, às vezes, por exemplo, as versões anteriores do GPT-3 tinha problemas em responder algumas coisas. Então ela falava, não entendi o que você falou. Mas no geral ele era bem... e funcionava bem, né? Aqui eles mostram um exemplo. Então tem esse... como se fosse na Wikipedia. Então o primeiro-ministro da Austrália, né? O John Curtin. E você tem que extrair essas informações. Para um ser humano é extremamente fácil. Só que fazer um sistema de IA faça isso. É uma lição comum para crianças, né? Escola, né? E aí você tem questões como data e cidade de nascimento. Então o sistema de IA tem que criar isso, né? Para entender. E aí você quer falar que o sistema de IA responda quando ele nasceu e localidade, né? Então o ChatGPT da vida ele vai pesquisar na internet ou no banco de dados ele já tem. Tá usando esse tema, né? Então ela já tem informação hierárquica de algumas coisas, né? E normalmente o sistema que você tem pra fazer isso, né? Tira texto pra fala. Você tem o texto em si. Você tem análise desse texto, como a gente viu aqui. Você quer pegar informações, parte dele, né? Então, o primeiro-ministro e jornalista nasceu em 8 de janeiro de 1885, né? Em Creswick. Então, tem que saber onde é Creswick, por exemplo, o sistema de IA tem que entender. A composição dessas palavras, como entonação, fase, que é uma onda sonora, né? Duração, outras questões como semântica, como questão gramática de frases, enfim. Por exemplo, se for gerar texto, se o texto ser correto, né? E a questão de a composição de fonemas, né? E aí a geração de fala. Então, só converter texto para fala. Outro exemplo aqui de outro paper. Então você tem análise textual em documento, né? Supor que é um documento Word ou site que você vai usar data mining, né? Para coletar dados de frases do Twitter, né? Ou no Wikipedia, enfim. Faz análise linguística, né? Tem análise fonética. Tem análise prosódica. E no fim a síntese de fala, né? Tem questões de controle sintático e semântico. Então, por exemplo, o menino jogou a bola. Então eu sei que em português essa frase tá construída corretamente. Mas se eu falar bola, o menino jogou é uma frase que dá pra entender. A pessoa vai entender o que tá falando, mas ela pensa que eu sou o que o Yu tá falando. Tipo, a ordem não é a ordem correta do português, que é normalmente falado. E aí, no caso, você tem aqui a renderização da voz, né? E a síntese artificial da voz. Você pode usar essa tecnologia para transformar texto, fazer aquele voice transfer que a gente fez anteriormente, para transformar texto como a voz de uma pessoa específica. Então faça um banco de dados da voz de uma pessoa e transforma o texto na voz daquela pessoa. Depois do Batman você vai... Aí vamos falar aqui, né? Os recursos de entrada codificadas podem ser caracteres, palavras, sentenças ou outros caracteres linguísticos. Geralmente é mais desejável fornecer uma representação compacta de palavras, né? Que é uma coisa muito ampla, né? Então,
tinha um exemplo, né? You are welcome to stay. Você é bem-vindo a ficar. Que tem várias possibilidades, né? A resposta pra isso é bem infinita, na verdade. Mas a questão é que tem contexto, tem várias questões que tem que ser consideradas, né? Então é muito interessante pra até NPCs em jogos MMORPG da vida, ou até single player mesmo, de fazer um sistema que responde dessa forma. Interessante. Tem uma pessoa que fica falando com o NPC continuamente. Então, o artigo que eu citei anteriormente, ele fala sobre quais são os modelos que são usados para essa questão. Uma coisa que a gente não falou anteriormente nos vídeos sobre línguas de modas, né? Então, por exemplo, I, cat, dog, have, are. E tem a gente já viu anteriormente no vídeo de modelo de linguagem, né? Tem uma task, né? Uma tarefa de IA para transformar isso aqui numa frase. É que nem cursos de inglês ou de português para criança, que elas têm que formar uma frase com o que ela tem aqui, normalmente fora de ordem, né? Então, I é um conjunto vetorial. Então, 1, 0, 0, 0. Cat é um vetor. Dog é um vetor, vetor, vetor. E aí você vai construir uma matriz 2D, vou ter 2 dimensões, para você construir a sentença I have a dog. Mas para o sistema de construir essa sentença corretamente, ela tem que entender questões sintáticas, semânticas e coisas do tipo. Então, por exemplo, a questão de posse, I have, eu tenho. Quem tem? Eu. É um sujeito, eu sou sujeito. O que eu tenho? É o cachorro. Então, o sistema tem que entender isso. Só que essa palavra entendimento, ele tem uma tese para deixar a descrição sobre essa questão do nível, dos limites da inteligência artificial, né? Esse entendimento, ele é entendimento entre aspas, né? Quando a gente fala de entender, a gente fala de consciência, né? Então, se uma criança entende o que eu tô falando, ela tá consciente, isso é óbvio. O sistema de IA não tá consciente. Quando eu falo que o sistema entende e consegue construir essa frase, não significa que ele está consciente. Tem também uma coisa chamada Continuous Bags of Words. Então, você tem um conjunto de palavras, né? É um grupo de palavras. Pode ser dados da Wikipedia, do Twitter, enfim. E reviews do Prime Video. Tem uma matriz que representa essa mochila de palavras, né? Você tem aí camadas com relação à segmentação desses conjuntos de palavras e uma função de ativação que vai converter ela em parâmetros treináveis, né? E aí você tem chamada de word embeddings, que são uma representação numérica vetorizada, a gente já viu anteriormente, de palavras que codificam as informações semânticas e contextuais que você está querendo tratar, né? Normalmente em dimensões baixas, né? Embora eu estou falando de um banco de dados como o do Wikipedia ou o Twitter, é coisa pra caramba, né? Então esse é o exemplo de word embedding, né? Você tem cat, kitten, dog, houses, man, woman, king, queen. E você tem o que é chamado de normalmente assim, distância euclidiana entre palavras, a gente já viu isso anteriormente. Então, por exemplo, dog tá mais próximo de cat, um cachorro tá mais próximo de gato do que de casa. Embora, normalmente, como animal doméstico, dog tá mais perto de casa do que de savana, do que de, sei lá, que leão, por exemplo. Talvez cat tá próximo de leão porque ele é do grupo dos felinos. Eu não penso em gato, talvez tá mais próximo de leão do que polvo, por exemplo. Eu sei que é um felino. Eu sei que tem uma questão aí de árvores genéticas que todo mundo conhece, né? Pelo menos em relação ao gato, que ele é próximo. Então, por exemplo, a palavra caranguejo. Qualquer coisa mais próxima que eu penso em lugar, em praia, em ilha, em água. Que animal marinho. Eu pensei em restaurante também, porque pessoas que comem caranguejo, né?
lagosta, né? Não penso em lagosta porque eu creio que tá bem próximo de restaurante, né? Frutos do mar. Por exemplo, eu penso em Santos porque na minha cabeça tem a ver com isso. Frutos do mar, né? Enfim. Só que você vê que tem uma questão numérica aqui, né? Um livro que estou relacionado a ser felino. Verbo. Eu não sei porque realeza tá aqui também. Enfim. Você tem a questão do plural também e tem outras questões aí com relação a isso. E você vai ver que isso aqui tem 7 dimensões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 dimensões que eles convertem para 2. Que eles convertem para um sistema bidimensional, né? E aqui, por exemplo, você vê aqui a distância euclidiana entre rei e rainha, por exemplo. Bem simples de entender. Outra questão que tem que entender é embed de nível de caracteres, né? Então você tem um more embedding, palavras, então play, better, initial. E a palavra que você quer formar é the adult renal failure cause. Então, uma falha renal no adulto causou. Você vai ver que aqui que eles usam BLSTM, que a gente viu anteriormente, que é o Long Short Term Memory com modelo de atenção. É uma coisa que a gente viu anteriormente, é um modelo muito eficiente, né? Você tem o modelo de atenção junto com memória hierárquica, né? Você tem CNN sendo usado aqui também. Então, outra opção aí com relação à formação de palavras no contexto. Você tem outro também que é muito conhecido, que é o SEC Framework. Então, você tem aqui seu conjunto de dados, as camadas de aprendizado, o encoder e o decoder com relação a esse sistema, com relação a processamento dessas palavras. Semanticamente também tem o modelo de atenção, que é o BERT. Sempre que eu não falo de modelo de atenção, é o BERT, que a gente falou anteriormente nos 3 vídeos sobre Large Language Model. E aqui nos números de palavras, pra gente entender a ordem que elas vão ter, né? Então, ele explica dessa forma. O SEC é um pouquinho mais complexo, mas creio que se você viu todos os vídeos até aqui, isso é simples, né? Então, o encoder pega uma sequência de certo tamanho, que é denotado aqui, né? N palavras, 5.000 palavras, 10.000 palavras, substantivo, predicados, pronomes, enfim, tudo que se pensar, plural. Onde X está dentro de um set V, que é a representação de um input singular, vindo de um vocabulário V. Então tem um vocabulário que representa as palavras dentro de uma língua. E uma coisa que a gente tem na língua que nos ajuda é a frequência de palavras no inglês ou no português. Então, tem palavras no português e no inglês que são mais frequentes, pronomes são mais frequentes. Tem também, além de frequência, você tem as que mais são usadas em certos contextos. A distância euclidiana, tem várias coisas que ajudam aqui. Então gera o output do estado HT, que é, se você lembra da notação, tem a ver com as camadas de sistema. No fim tem o decoder, que pega esses dados e gera um output. Você tem um output previsto aqui, né? Com base nos estados do sistema. Aí você tem uma função de giro que a gente já viu sobre anteriormente, que é o Cross Interpret Loss. Então, usando o Maximum Likelihood, que é um sistema de probabilístico, né? Então tem a soma do logaritmo da probabilidade em relação ao output dado output anterior. O output futuro com relação ao output anterior, é uma função condicional, né? E os estados do sistema e o meu input, que é isso daqui, né? É a sequência de palavras que eu tenho no encoder. E ter os parâmetros, né? Então, para você calcular o erro nesse sistema, para o seu sistema aprender melhor. Então, assim que esse modelo calcular seus bits decente, bonitinho e fica melhor, né? Pode gerar uma sequência em que você quer maximizar a probabilidade dos seus parâmetros, né? Em que o seu input, dada a condição do seu output futuro, você quer maximizar a sua probabilidade de, por exemplo,
gerar a frase correta com relação ao que você tem agora e o que você vai ter no futuro. Outra imagem que nos ensina bastante é essa daqui, né? Eu achei bem interessante, assim, bom ver as coisas visualmente. Então você tem sintaxe, semântica, discurso e fala. E tem as coisas que têm que ser resolvidas, né? Como parsing, que é uma coisa bem complexa, com relação à forma que você separa as palavras. Tem até, eu já vi artigos sobre como funciona parsing no cérebro, né? Como que você coloca as coisas em ordem numa língua com relação... E é uma coisa tão simples que, às vezes, por exemplo, eu sei que uma palavra tem acento, que eu sei que tem em tal lugar, ou que a palavra ela tem que ser usada dessa forma. Às vezes eu uso a palavra sem lembrar do significado. Às vezes você sabe de uma coisa na sua língua que você só sabe. Você sabe que tá daquele jeito tá certo, mas você não sabe por quê. Então você sabe que gramaticalmente aquilo tá certo. Agora que você escreve, mas você não lembra por quê. Isso acontece muito, porque às vezes muita parte da fala é tão automático. A gente não sabe por quê. De fato é daquele jeito, né? Então meio que até crianças, elas sabem muito de gramática. Elas talvez não sabem o porquê. Elas não sabem de repente que é sujeito, que é pronome, que é predicado. Mas elas sabem que estruturar as frases de uma certa ordem, né? Aí tem questões de comportamento, genética comportamental também associada a isso, enfim. Semântica, coisas como geração de linguagem, responder perguntas, análise de sentimento. Discurso, né, que é sumarização automática, resumir coisas, né? Livros, enfim. E sistemas de diálogo. Tem uma coisa também chamada que é alignment, que é alinhamento, que eu achei interessante. Então, I like to play tennis, e você alinhar cada objeto linguístico aqui com uma palavra em espanhol. Me gusta jugar tênis. I have a red hat. Tengo um sombrero rojo. Acho que é rojo. J é meio difícil de pronunciar no espanhol. Rojo. Acho que é assim que fala. I ate a cheesecake. Comi tarta de queso. Então você tem que fazer a representação do alinhamento, né? Com o sujeito, o pronome, o verbo, enfim. Os objetos, né? Traduzir. E o que o chatbot tem que fazer, né? Tem a frase, tem que responder o que é, né? Então você tem o, entre aspas, language understanding, né? O sistema de modelo de gerenciamento de diálogo, né? Que a Alexa tem, por exemplo. Então você fala, Alexa, que horas são? Ela já tem uma resposta pré-pronta para verificar que horas são. E aí tem os tipos de tasks, né? Mas não importa tanto. E converter isso para voz. Só que o sistema da Alexa é bem estático, né? Eu sei por quê. Porque se eles colocassem o chat GPT da vida na Alexa, ela ia falar muita besteira. Então, provavelmente por isso que ela é estática. Como funciona a Alexa, por exemplo? Então, o servidor manda o modelo atual para a Alexa, então ela está sempre em atualização, que envia atualizações para o servidor. Enfim, no caso, isso daqui é como o sistema ele atualiza. O sistema de fala dela é tudo que a gente viu aqui. E para terminar, eu queria falar sobre um pouco de Natural Language Understanding no cérebro, né? A gente sabe que problemas como aphasia, de você não conseguir, de repente, entender a linguagem da pessoa ou conseguir produzir linguagem, que é Natural Language Understanding e Natural Language Generation, NLG, são coisas associadas à área de Wernicke e Broca. Só elas não, que também o córtex pré-frontal é importante para isso. O cérebro também é importante para questões motoras com relação à fala, a base orgânica com relação a movimentos voluntários, ou a parte do seu córtex motor primário também é importante. Mas, se você tem problema na área de Broca que você não vai conseguir. Tem vários tipos de afase, né? Tem uns 10 talvez. Mas alguns são relacionados a coisas específicas. Eu vi um exemplo de uma pessoa que era trilingue, era no artigo acadêmico, no Handbook of Neuroscience of Language, que eu fiz até resenha no Instagram. Tinha um artigo ali, naquele livro enorme, tinha uma pessoa trilingue, e ela tinha fase, acho que era duas ou uma língua,
Na outra língua, não. Então, às vezes, o problema que a pessoa tem de afase, se a pessoa é trilingüe há muito tempo, não afeta a linguagem dela. Uma linguagem dela. Aí você pode perguntar por que um problema de afase afetou duas línguas que ela tem e não outra. E se você vê um curso no Coursera, tem um que é sobre bilingualismo, né? Do ponto de vista de neurociência, a neurociência do bilingualismo. E quando você tem, por exemplo, a minha língua nativa é o português. Tem um que é chamado na psicologia de desenvolvimento, que é o período crítico da criança de aprender linguagem. Que é dos 0 a 7 anos, mais ou menos. Então, desde o útero, a criança já tem, não é formado já o ouvido, ela já está aprendendo a linguagem. E tem estudos associados a isso mostrando que, por exemplo, uma criança que os pais falam coreano, quando ela tá no útero, ela tá ouvindo, né? Em certo estágio da gestação, ela já tá aprendendo aquela língua. Ela consegue responder, ela tem... Quando você dá estímulo dessa língua, ela responde mais. Assim quanto outras línguas. E quando ela ouve duas línguas ao mesmo tempo, também ela tem estímulo somente essas duas línguas. É um estudo que já mostrou resultados absolutos nessa questão, né? Então, desde o útero, a pessoa já aprende a linguagem. Só que a formação da linguagem, ela é uma crítica até os 7 anos. Depois ela vai decaindo. Tem estudos, por exemplo, mostrando que quando alguém... É um estudo com crianças coreanas, né? Elas foram adotadas por pessoas da Europa. E aí, as que foram uma data com 12, 11 anos pra frente... Não lembro exatamente a data. Um tempo elas esqueceram coreano. Mas quando você tem algo que você continuamente... você usa, desde a sua infância, adolescência e tal... Tem uma área específica do cérebro que fica com o coreano ali, como se fosse uma área específica. Quando você é bilíngue desde os 0 aos 7 anos, você vai aprender duas línguas da infância, fica misturada na mesma área do cérebro as duas línguas. Quando você vai aprender uma nova língua com os 14 anos, 20, e infinito e além, elas ficam em outras áreas do cérebro. Então tem uma área do cérebro com relação à sua língua nativa e com relação a línguas posteriores. Mostrando que isso daí você pode ver com detalhes nesse curso. No Coursera sobre bilingualismo. O professor é muito bom também. Só não lembro de qual universidade que é. Vou deixar ali na descrição. Então, tem o período crítico de linguagem. Isso é importante, obviamente, porque se você não aprende linguagem até certa data, vamos supor que você não tem nenhum estímulo de aprender linguagem. Vamos supor que uma criança presa numa caverna, né? Tinha um livro de linguística que fala sobre um faraó do Egito. Provavelmente uma anedota, né? Que ele deixou uma criança sem contato com a sociedade por todo o período crítico aí da infância. Aí ele pensou que a linguagem que a criança ia falar seria a linguagem mais antiga da história, né? Obviamente não funcionou. Ele queria falar a linguagem da Ática, sei lá. Enfim, você tem partes do cérebro com relação à percepção, planejamento motor, área de Broca aqui também, a linguagem, áreas relacionadas à linguagem, não só aqui também tem o hipocampo, tem outras partes com relação a isso também. Então o tálamo é importante, porque sem o tálamo você não consegue ficar consciente, por exemplo. Questões de conhecimento e raciocínio lógico, né, pragmática, narrativa, com várias áreas ao mesmo tempo são utilizadas para isso, né, até para produção de linguagem também e compreensão de linguagem, mas a área de Broca e Wernicke é principal. Aqui o desenvolvimento ao longo dos anos, a linguagem no cérebro, né, nos 3 a 4 anos, 6 aos 7, 9, 10 e nos adultos. Obviamente, dessa idade aqui você tem uma neurogênese maior. Adulto também tem neurogênese, né, tem criação de novos neurônios, mas é menor do que no cérebro de desenvolvimento, né, que é dos 25 até os 30 anos. Tem consolidação total do cérebro. E questões aqui de processamento semântico, sintático. Tem artigos que tentam falar a área de Broca é focada em processamento gramático, sintático. E às vezes com detalhes, mas não... Cuidado com isso, porque não necessariamente é assim. Você saber que área faz cada coisa é mais difícil. Com questões tão específicas, como semântica, sintática. Tem esse paper aqui, que é usando ressonância magnética e magnetoencefalógrafo, né?
é encefalografia magnética, que é MEG, pra tentar fazer relação com o Deep Learning, né? Com as coisas que a gente falou de Natural Language Processing, né? Então você vê aqui ativações do cérebro com relação a cachorros. E o MEG é interessante pra isso, que você consegue meio que fazer essa forma pixelada pra isso, né? A perseguição de gatos, enfim. Chase cats, cats daily, enfim. Predição de palavras, se isso acontece no cérebro, né? O que as palavras com relação com áreas do cérebro, né? Dogs, chase, cats. Não tem uma área com relação a gatos no cérebro, né? Enfim. Não, né? É só uma representação gráfica, né? De que elas ficam ativas, né? Então, questão visual, léxica e composicional de palavras, enfim. É bem interessante. Porém, não fiquei muito, assim, impressionado com esse tipo de estudo, porque não necessariamente é algo tão específico, uma área pra fazer cada coisa dessa forma, né? É uma coisa mais global. Tem relação com Convolutional Neural Networks no cérebro, com a parte de visão. Obviamente você pensaria na parte do V1, V2, as partes de visão, de você construir uma imagem. É da forma que o CNN funciona, fazendo uma imagem ficar menor do que eu. Provavelmente não. Mas é a parte do cérebro que é mais associada a Convolutional Neural Networks. Word Embeddings, que a gente viu, que parte do cérebro provavelmente é relacionada a isso. E é lexical, né? A gente tem um léxico no nosso cérebro, né? Talvez você não saiba nem o que significa léxico, né? Mas eu, por exemplo, uso muito léxicos de grego e hebraico para interpretar passagens bíblicas, né? O léxico é basicamente não só um dicionário, mas ele faz associações gramaticais mais profundas, até históricas da palavra, né? Então você tem um léxico normalmente também no seu cérebro. E camadas composicionais também, né? Então, tem um léxico no seu cérebro com relação à palavra parça, por exemplo, ou goma, que significa casa, enfim. A questão é que speech synthesis é um tema muito importante, porque normalmente quando a gente fala com a Alexa, com a Siri, é muito bem feito. Porém, alguns deles, eles estão estáticos para não ter problemas, né? Você não quer que a Alexa que for uma besteira. Mas facilmente você conseguiria pôr um chat GPT na vida no lugar da Alexa para responder tudo que você quer pensar. Isso é interessante, só que não tem muito controle. Do ponto de vista comercial, não é tão interessante. O que seria interessante é eles colocarem lançar outro tipo de Alexa que é no estilo ChatGPT. Que aí, no caso, você poderia perguntar qualquer coisa. Embora a Alexa já faz bastante coisa, né? É que ela tem mais limites. Então, no geral era isso. Essa é a primeira parte, a gente não terminou. Até a próxima.